No inferno digital, a luta contra Fatal Error. O santuário de Atena estava desmoronando. O tempo se despedaçava ao redor dos cavaleiros. Fatal Error flutuava acima deles, seu corpo quebrado por falhas e distorções, e um sorriso insano brilhava em seu rosto corrompido. Seus olhos se tornaram fendas de erro, e então ele reescreveu a realidade. O chão desapareceu sob os pés de Polar, Nankatsu, Hiroshi e Terios. Eles foram engolidos por um abismo vermelho. O mundo piscou. E então eles estavam cercados por um oceano infinito de códigos corrompidos. A batalha quebrando o destino. Fatal Error surgiu acima deles, distorcendo a própria existência. Eu vou reescrever suas vidas. Vou apagar seu passado e seu futuro. Polar sentiu a raiva subir. Ele apertou os punhos, seu cosmo explodindo em chamas de gelo. Trovão ao Aurora! Uma onda de gelo cósmico surgiu ao redor dele, transformando o vazio vermelho em uma tempestade branca. Fatal Error tentou se mover, mas Hiroshi já estava sobre ele. Dragão nascente! Seu punho brilhou em azul intenso, e um dragão etéreo emergiu de sua armadura, se chocando contra o monstro digital. O impacto foi massivo, mas Fatal Error não sentiu dor. Ele riu. E se desfez em sombras corrompidas, surgindo atrás de Hiroshi. Mas antes que pudesse atacar, corrente de Andrômeda! As correntes de Nankatsu envolveram Fatal Error em uma prisão reluzente, queimando sua forma digital com energia cósmica. Isso deve segurá-lo. Fatal Error rosnou, tentando se libertar. Mas então, Terios avançou como um raio. Hércules reluzente. Seu soco acertou Fatal Error no rosto, fazendo a realidade tremer. E então, Ave Fênix. Terios liberou chamas intensas, queimando o código corrompido do inimigo. Fatal Error gritou. Seu corpo começou a se desintegrar. Os cavaleiros reuniram suas forças para o golpe final. Polar, Nankatsu, Hiroshi e Terios se olharam. Eles não precisavam falar nada. Eles sabiam o que fazer. Ataquem! Os 4 golpes finais colidiram com Fatal Error ao mesmo tempo. O mundo explodiu em um clarão de energia. E então, uma fenda se abriu. A realidade foi engolida pelo vórtice. E Polar e os outros caíram. A chegada na Juídeca, o tempo girou, o vento gélido os envolveu. E quando abriram os olhos, eles estavam em um lugar sombrio. O ar era pesado. O chão era feito de gelo negro. E no horizonte, um gigantesco trono congelado os observava. Onde estamos? Murmurou Polar. Eles estavam na Juídeca, o 8º círculo do inferno, e alguém estava esperando por eles. O encontro na Juídeca, caminho para os Elísios. O vento gelado cortava como lâminas. Polar, Nankatsu, Hiroshi e Terios se levantaram do gélido, ainda atordoados com a viagem abrupta pela fenda do espaço-tempo. E então eles viram. Um exército de cavaleiros de Atena aguardava. À frente de todos, 2 cavaleiros se destacavam. Um deles brilhava com uma armadura dourada reluzente, carregando uma presença imponente e uma energia avassaladora. Era Euclides, o cavaleiro de Escorpião. Ao seu lado, outro guerreiro trajava uma armadura negra e prateada, ornamentada com símbolos místicos de serpentes, Zeigon de Serpentário. E atrás deles, os cavaleiros de ouro e de bronze estavam reunidos. O exército de Atena estava prestes a avançar para os Elísios. Polar ainda tentava entender. Ele percebeu que estava no passado. Esta era a última batalha contra Hades, e de alguma forma ele e seus amigos foram arrastados para este momento crucial. Euclides olhou para eles. Então, vocês finalmente chegaram? Polar apertou os punhos. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. Mas uma coisa era certa. O destino ainda não havia sido escrito. Dos Elísios, o último obstáculo. Após caírem na Juídeca, Polar, Nankatsu, Euclides, Hiroshi, Terios e os outros cavaleiros de bronze se juntam aos cavaleiros de ouro restantes para avançar para os Elísios. Antes que possam seguir, 3 espectros interdimensionais surgem para impedir a passagem. Nixus, o vazio devastador, uma entidade que devora tudo ao seu redor. Zelfar, o estripador de dimensões, um guerreiro com lâminas que cortam o próprio espaço-tempo. Omnit, o fim da criação, um ser que pode apagar qualquer existência. Os Cavaleiros de Ouro assumem a batalha para garantir que os Cavaleiros de Bronze avancem.
Kilion de Ares usa sua muralha de cristal contra Nixus, mas o espectro ignora a defesa e o ataca com o vórtice do vazio. Astrios de Touro tenta o grande chifre, mas Nixus se dissolve e o fere. Eclipse de Gêmeos enfrenta Zelfar, que corta o espaço ao redor. Eclipse reflete os ataques com portais e devolve o golpe, ferindo o inimigo. Eolo de Câncer é atacado por Omnit, que tenta apagá-lo da realidade, mas Eolo contra-ataca com os 100 golpes fantasmas, ferindo o Omnit de dentro para fora. Suran de Virgem ativa o Círculo Celestial, e os 5 Cavaleiros de Ouro unem suas forças, destruindo os 3 espectros em um ataque final. Com o caminho livre, Polar e os outros avançam para a Hiperdimensão, onde a batalha final... A Ascensão Divina, a batalha final nos Elísios. Após atravessarem a Hiperdimensão, Polar, Nankatsu, Euclides, Hirote, Térios e os outros Cavaleiros de Bronze finalmente chegam aos Campos Elísios. O paraíso sagrado, destinado apenas aos deuses e almas puras, agora está corrompido por uma distorção sômbria. No centro do reino, 2 presenças avassaladoras os aguardam. Shishara, o assassino das Timelines, segurando sua lâmina contaminada pela destruição de incontáveis universos. Error 4, uma entidade que transcende a realidade, capaz de apagar qualquer coisa com um simples toque. Shishara ergue sua lâmina e aponta para Polar. Vocês não deveriam estar aqui. Este lugar pertence ao caos agora. Error 404 levanta a mão e o espaço ao redor começa a se despedaçar. Eu vou corrigir essa anomalia, apagando todos vocês da existência. A batalha começa. A ascensão das armaduras divinas. Os ataques dos Cavaleiros de Bronze são brutais, mas nada parece surtir efeito. As correntes de Andrômeda de Nankatsu são desfeitas. Os golpes de Euclides não tocam Error 404 e Polar sente que seu cosmo está sendo drenado. Então, o impossível acontece. Uma luz dourada e divina envolve os Cavaleiros de Bronze. Eles sentem algo queimando em seus corpos. Mas não é dor, é um poder transcendental. Suas armaduras começam a se desfazer e se reconstruir, assumindo uma forma superior. As armaduras divinas haviam despertado. Polar veste a armadura divina de cisne, brilhando em um azul celestial, com asas cristalinas formadas de gelo puro. Sua energia gélida agora congela até mesmo o tempo. Nankatsu recebe a armadura divina de Andrômeda, com correntes que se multiplicam infinitamente, podendo prender até uma entidade abstrata como Error 404. Euclides veste a armadura divina de Escorpião. Seus golpes agora são rajadas de energia dourada que perfuram a própria realidade. Hirote veste a armadura divina de Dragão. Sua defesa se torna absoluta, refletindo qualquer ataque, mesmo aqueles que transcendem as leis do universo. Térios, agora com a armadura divina de Lince, movimenta-se à velocidade da luz, deixando pós-imagens que confundem até mesmo Shishara. Shishara e Error 404 hesitam. Eles finalmente percebem que não estão mais lidando com meros cavaleiros de bronze, mas com guerreiros que alcançaram o poder dos próprios deuses. O confronto supremo. Polar e Shikshara colidem, suas energias congelando e corrompendo o espaço ao redor. Cada golpe do cisne agora pode quebrar a própria existência da lâmina de Shara. Nankatsu enfrenta Error 404. Suas correntes agora conseguem se adaptar ao código do inimigo, restringindo seus movimentos e impedindo que ele delete a realidade. Térios se move tão rápido que ataca Shishara antes que ele possa reagir, enquanto Hirote e Euclides unem forças para obliterar Error 404 com uma sequência de golpes divinos. Então, Polar ergue sua mão. Execução Aurora Divina. Um feixe de luz azul e gélida atravessa os Campos Elíseos, atingindo Shishara e Error 404 com força absoluta. O universo ao redor treme. Os dois seres gritam, sendo completamente erradicados da existência. Os Cavaleiros de Bronze ofegam, suas armaduras divinas ainda brilhando no campo de batalha. Eles venceram. Mas então, o céu se rasga. Uma presença ainda maior se aproxima. O verdadeiro inimigo está chegando. Guerra final. O último ato contra Hades. Os Elísios estavam em ruínas. O cosmo de Shishara e Error 404 desaparecera no vazio, deixando apenas o silêncio e o peso da batalha vencida. Polar, Nankatsu, Euclides, Hiroshi, Térios e os outros cavaleiros de bronze estavam exaustos, seus corpos marcados pelo combate. Mas não havia tempo para descanso. No centro do campo sagrado, Serena azia caída, seu corpo frágil drenado pelas trevas que tentavam consumi-la.
Mas antes que a escuridão a tomasse completamente, um brilho dourado envolveu seu corpo. Os fragmentos de sua armadura começaram a levitar ao seu redor. Seu cosmo cresceu, iluminando o campo de batalha com uma luz sagrada. A armadura divina de Atena manifestou-se. Serena abriu os olhos, sua presença agora tão majestosa que os cavaleiros sentiram um novo vigor percorrer seus corpos. Mas antes que pudessem reagir, o deus da morte desce ao campo de batalha. O céu se rasgou como um tecido negro sendo dilacerado. Das fendas na realidade, um cosmo avassalador emergiu, e com ele, uma figura sombria e imponente. Edis. O verdadeiro imperador do submundo havia chegado. Sua presença congelou tudo ao redor. O tempo pareceu desacelerar, e o ar ficou pesado, como se a própria existência estivesse prestes a colapsar. Sua armadura negra reluzia com um brilho infernal, e sua espada, a grandiosa Ebony Blade, cortava a própria realidade ao seu redor. Vocês foram longe demais. Sua voz era fria como a morte. Mas tudo termina agora. Hades ergueu a mão, e uma onda de escuridão varreu os Elísios. Polar e os outros sentiram o peso esmagador do cosmo divino do deus da morte. Seus corpos foram lançados ao chão como se fossem simples folhas ao vento. O próprio espaço se distorcia ao redor de Hades, tornando qualquer tentativa de resistência inútil. Os cavaleiros tentavam se mover, mas seus corpos estavam paralisados pelo puro terror que aquela presença emitia. Serena tentou reagir, canalizando seu cosmo divino. Eu não permitirei que destrua mais vidas, Hades. A deusa ergueu seu escudo sagrado, e um feixe de luz dourada cortou a escuridão, dissipando parte da energia maligna que os esmagava. Mas Hades apenas sorriu. Morrerão como os tolos que ousaram desafiar um deus. Ele ergueu sua espada, e o golpe desceu em um corte absoluto. Os cavaleiros viram suas vidas passarem diante de seus olhos. E então, o despertar das armaduras divinas. No instante do impacto, um clarão avassalador envolveu os cavaleiros. Polar sentiu uma dor intensa percorrer seu corpo, como se estivesse sendo queimado por uma chama celestial. Mas então, algo mudou. Sua armadura, já desgastada pela batalha, começou a se reconstruir, sua cor azul se tornando mais vibrante, o brilho gélido agora quase celestial. A armadura divina de Cisne havia surgido. Ao seu redor, Nankatsu, Hirote e os outros cavaleiros de bronze também eram tomados pelo mesmo fenômeno. Suas armaduras começaram a brilhar intensamente, transformando-se nas suas formas supremas. O cosmo deles agora rivalizava com o de deuses. Hades franziu o senho, irritado pela resistência inesperada. O que pensam que podem fazer contra mim? Mas agora, os cavaleiros não eram mais meros guerreiros. Eles haviam alcançado o nível divino. Polar apertou os punhos, sentindo sua energia se expandir como nunca antes. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. A batalha final estava prestes a começar. O exército de Atena estava prestes a avançar contra Hades. A batalha final estava prestes a começar. Mas antes que qualquer golpe fosse desferido, tudo desapareceu. Polar e Nankatsu sentiram seus corpos sendo puxados para um vórtex. O céu dourado dos Elísios se desfez diante de seus olhos, e quando piscaram, estavam em um ambiente completamente diferente. O chão era negro como a escuridão. No ar, uma interface pixelada flutuava. Nankatsu arregalou os olhos. O quê? Isso é um sistema de batalha? Polar cerrou os punhos. Eles estavam em um mundo que não deveria existir. Foi então que ouviram a risada. Uma gargalhada distorcida, caótica. Omega Flow estava diante deles. Um monstro grotesco, metade planta, metade máquina, os encarava com um sorriso sádico. Mas o pior não era sua aparência. O pior eram as flores presas ao seu corpo. Cada flor continha uma pessoa que Polar e Nankatsu conheceram. Etios, o irmão de Polar e cavaleiro de Cruzeiro do Sul. Freeze de Cisne, o ex-general marina de Kraken. E muitos outros. Seus olhos estavam vazios. Suas almas aprisionadas. Não, não pode ser, rugiu Polar. Omega Flowey riu. Ah! Vocês finalmente perceberam! Os olhos de Flowey brilharam, e ele disse algo que fez o coração de Polar parar. Tudo foi uma ilusão. Vocês viveram uma mentira. O quê? Uma memória explodiu na mente de Polar e Nankatsu. A armadura divina de Nankatsu brilhou, e então desapareceu. No lugar dela, a armadura V3 de Andrômeda voltou ao seu corpo. Polar sentiu o mesmo. Sua armadura divina de Cisne desapareceu, e sua armadura V3 de Cisne ressurgiu. Então era tudo uma mentira, murmurou Nankatsu. Eles nunca tinham se tornado guerreiros divinos.
Toda a sua jornada nunca aconteceu. Polar sentiu o sangue subir à cabeça. Sua raiva explodiu como um vulcão. Seu desgraçado! O gelo estalou ao redor dele, sua cólera crescendo sem limites. Você quer dizer que nada disso foi real? Que toda a dor, todo o sacrifício foram uma farsa? Omega Flowey gargalhou. Ah! Exatamente! E agora, vocês vão morrer aqui. Início da luta. O terror de Omega Flowey. A tela tremeu violentamente. Serras gigantes surgiram do nada e avançaram contra eles. Balas de canhão foram disparadas de todas as direções. Lasers cortavam o ar como lâminas mortais. Polar e Nankatsu se esquivaram desesperadamente, sentindo os ataques passarem a milímetros de seus corpos. Corrente de Andrômeda. Nankatsu lançou suas correntes, tentando atacar Flowey. As correntes acertaram em cheio, mas não causaram dano. Ah! Vocês não podem me machucar aqui! Eu controlo este mundo! Uma mão gigante emergiu da escuridão e agarrou Polar. Nankatsu tentou salvá-lo, mas outra mão o esmagou contra o chão. Omega Flowey começou a carregar uma esfera de energia colossal. Vou acabar com vocês agora mesmo. O clímax, a verdadeira força do espírito. No momento final, uma luz intensa brilhou do peito de Polar e Nankatsu. Eles não eram bonecos. Eles não eram apenas simulações. A verdadeira força dos cavaleiros despertou. Rugiu Polar. Vamos mostrar que nossa existência é real. Nankatsu ergueu sua corrente. Teia de Andrômeda. A corrente se multiplicou e prendeu Flowey de todas as direções. Polar ergueu suas mãos. O ar ao redor ficou absurdamente gelado. Trovão Aurora! Uma gigantesca explosão de gelo e eletricidade atingiu Flowey. O monstro gritou em agonia. Não, isso é impossível! Polar e Nankatsu feriram o golpe final. Golpe final! A explosão foi tão poderosa que destruiu toda a realidade ao redor. O desfecho, o futuro nunca visto. Quando abriram os olhos, estavam de volta. Mas algo estava diferente. O exército de Atena não existia mais. A batalha contra Hades nunca aconteceu. Eles viram um futuro que nunca existiu. Mas de alguma forma, eles venceram. Os juízes de Hades nunca previram isso. O verdadeiro destino estava nas mãos deles.